E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa edição super especial do videocast semanal do Formiga Elétrica, pois esse é o programa de número 300. Bom, e como já é de praxe aqui no Formiga Elétrica, a cada centena de programas nós fazemos um vídeo especial. No caso, o nosso vídeo número 100 foi dedicado ao filme Cidadão Kane, do Orson Welles, um dos filmes mais aclamados de todos os tempos. Na edição 200, nós fizemos um programa super especial falando sobre os bastidores do Formiga Elétrica e do nosso canal aqui no YouTube. Falamos como nós nos conhecemos, como foi o início de tudo, a evolução, até mesmo o processo de edição, como funciona. Enfim, ficou um vídeo super legal, um vídeo muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar caso ainda não tenham assistido. E agora, para o nosso programa de número 300, nós contamos com a participação de vocês. Nas nossas redes sociais, Instagram, comunidade do YouTube, nós pedimos que vocês enviassem perguntas sobre várias questões que vocês gostariam que nós do Formiga Elétrica respondêssemos. Então, o programa de hoje é justamente as nossas respostas. Então, se liga aí. Lenine e Vladimir, quais os livros favoritos de cada? Parabéns, formigueiro! A Cidade Sitiada, da Clarice Lispector, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eis o Homem, Michael Moorcock, As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay, do Michael Chabon, e Ubik, de Philip K. Dick. As Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury. Essa compilação Sonhos de Robô, de vários contos do Asimov, eu acho sensacional. E Solaris, do Stanislaw Lem. O Senhor dos Anéis, A Montanha Mágica e Siddhartha, do Hermann Hesse. Que eu li mais recentemente, que me chamaram bastante atenção. Um deles, A Estrada, do Cormac McCarthy. O livro Psicose, né, que eu achei tão bom quanto o filme. E eu que estou numa fase mais de buscar livros com temática sobre música. Então, Paz, Amor e Sgt. Pepper eu achei bem interessante, chamou bastante atenção ultimamente. Cecília Romano 58. Há quanto tempo vocês se conhecem? Tudo começou em 2011, em um belo dia ensolarado, em que o Daniel conheceu o Paulo. 2 anos depois, eles conheceram o Gustavo. Então, em 2015, chegou o Rafael. E finalmente, em 2016, a galera conheceu a Bianca. Estava formado o quinteto. Alan Tássio, qual a formação de vocês? Eu sou originalmente formado em Filosofia, bacharel e licenciatura, e tive 2 malfadadas investidas em um mestrado em Filosofia e uma pós-graduação em Gestão de Cultura. Essa é a minha formação. Eu sou bacharel em Cinema e tenho uma pós-graduação em Criação Publicitária e Planejamento de Campanha. Bom, eu na verdade eu tenho 2 formações, né? Então, eu sou publicitário e também jornalista. Eu sou formada em jornalismo, tenho especialização em cinema e atualmente estou fazendo mestrado em educação. Bacharel em Design Gráfico com especialização em Programação Visual. Ian Bancilon, de onde surgiu a ideia de formar o portal Formiga Elétrica? Vinícius Matias, como vocês se conheceram? Vinícius Pereira, qual foi a ideia por trás da abertura do canal? Um combate à tosquice generalizada da cultura? Bom, meus caros Ian, Vinícius com W e Vinícius com V, as respostas para essas perguntas vocês podem encontrar lá no Formiga na Tela número 200, que é sobre bastidores. Lá nós falamos aí um pouquinho da história, de como foi a evolução do canal e tudo mais. Então, dá uma conferida lá. Valeu? Rafael Dino, quais os 3 melhores diretores da atualidade? Não que sejam os 3 melhores, mas são os 3 que sempre que anunciam alguma coisa, eu corro para ver. Sean-Wook Park, Charlie Kaufman e Christopher Nolan. Martin Scorsese, Rita Azevedo Gomes, uma portuguesa, vale muito a pena procurar, e o Wong Kar-wai. Um deles é um americano, é o Robert Eggers, né? Também diretores americanos, Aaron Moorhead e o Justin Benson. Thomas Winterberg eu gosto bastante. Eu vou dizer os meus favoritos, que são o Christopher Nolan, o Koreeda Hirokazu e o James Gray. São nomes que sempre me chamam a atenção quando tem algum projeto pintando por aí, que no caso seriam Martin Scorsese, o Thomas Alfredson e, é claro, o Nicholas Winding Refn.
Maus Almeida. Quem é aquele que sempre chega atrasado para as gravações? Rafael, claro. É o Rafael. É o Rafael. Certeza, Rafael. Tatu Leproso. Vocês têm alguns filmes que vocês consideram superestimados? Sim, nós temos vários filmes superestimados, aliás, tantos, e essa é até uma ótima ideia de pauta para um vídeo ou um podcast para falarmos só sobre isso, mas só para dar aquele gostinho aqui, cada um vai falar sem muitas explicações para o vídeo não ficar longo. Bia, qual filme você acha superestimado? Vocês vão me julgar, eu sei. Foi uma revisão, e após a revisão eu achei ele superestimado. É o Dunkirk. Eu acho que tem argumentos. A revisão foi feita em casa? Foi, exatamente por isso, entendeu? Então não vale, e assim, tem que ser filmes universalmente aclamados aqui, isso aí não vale. Isso aí é a sua picuinha com o Christopher Nolan falando mais alto. Cara, eu adorei, eu amei Dunkirk. Quando eu vi no cinema eu adorei, só que na revisão funcionou. Faz uma diferença enorme você ver esse filme no cinema, né? Exato, então assim, pra mim acabou assim, daquelas coisas, óbvio, né, que é óbvio que se a gente pudesse ver todos os filmes no cinema, mas assim, ele só funcionou no cinema. Na tela pequena ele não funciona, literalmente não funciona. Paulão, qual que é o seu filme superestimado? Cara, eu vou falar do Corra, né, porque é um filme que eu realmente não gostei, cara. E uma galera falou bem desse filme, assim, eu acho ele tão... Não sei, né, que esse cara tá meio na moda, né? O Jordan Peele tá na moda, então, enfim. Daniel, e o seu? Eu cheguei aqui querendo falar de Mad Max Estrada da Fúria, né? E assim, não é picuinha, porque todos nós aqui gostamos do 2, né? Todo mundo curte Mad Max 2, mas Mad Max Estrada da Fúria, realmente, eu tenho um problema, sei que vocês também têm, mas não vou atrair o ódio de todo mundo puxando vocês aí pro meu lado. Mas fica aí esse, eu acho que é quase que universalmente aclamado pelo público e, assim, não me desce, de fato. Pra mim é só um passeio de montanha-russa bacana, tecnicamente muito bem feito, mas é só. O meu não é, assim, um consenso universal, mas a galera que fala bem, nossa, parece que é uma coisa maravilhosa. Blade Runner 2049. Achei que você... Eu acho que o filme ele é tão esteticamente bem feito e em comparação a outras produções sci-fi atuais que o pessoal acha que é uma coisa mega inacreditável. E o roteiro é paupérrimo, assim, é horrível. Bom, a gente não vai ficar falando aqui de Blade Runner 2049, porque tem um podcast inteiro que a gente falou sobre isso, inclusive com pessoas que gostaram muito, como o João Pedro Gibran, que sempre tá aqui com a gente e tal. Então você aí que tá assistindo esse vídeo, se quiser saber nossas opiniões, prós e contras, confere lá o podcast, beleza? Guts Descrente. Que tal falar sobre o mangá O Preço da Desonra? Ou da HQ Os 300 de Esparta do Frank Miller? PS, esta última sugestão é para combinar. Bom, mangá O Preço da Desonra vai ganhar um programa logo mais, porque a obra do Hirata é realmente importante, vale um programa. E a HQ 300 do Frank Miller, nós já falamos bastante dela no podcast sobre o Frank Miller, tá? Então vale você dar uma escutada lá. Oi, Bo! Qual o interesse de vocês com games? E se puderem, opiniões sobre The Last of Us. Cara, eu particularmente tenho muito interesse em games, hoje em dia até mais do que cinema, coisa de gosto pra falar a verdade, mas gosto muito. Sobre The Last of Us, é um dos melhores jogos dessas últimas gerações, um dos melhores de todos os tempos, na minha opinião. Só não falamos ainda porque falta quórum, né? Quem sabe um dia. Daniel cita 5. Quais livros, artigos vocês indicam com uma abordagem profunda sobre ficção científica? É pro meu mestrado. Como você não especificou qual parte da ficção científica é focado o seu mestrado, se é algo do pós-guerra, né, da era atômica, se é ficção científica brasileira, se é a New Wave britânica, se é cyberpunk, enfim. Como você não especificou nada disso, eu trouxe aqui algumas recomendações um pouco mais gerais. Todavia, fique super à vontade para me mandar um direct lá no Instagram. Meu Instagram é @gustavo.clive. Vai lá, me manda um direct falando um pouquinho mais do seu mestrado, que daí eu posso mandar alguma sugestão um pouco mais assertiva, uma sugestão um pouco mais pontual, que com certeza vai te ajudar. Mas,
para você ter aqui algumas indicações mais gerais, tem esse livro aqui recente do Adam Roberts, A Verdadeira História da Ficção Científica. Então ele pega aqui desde a proto-ficção científica até coisas mais contemporâneas, então é uma verdadeira linha do tempo. Outro livro super interessante, que é da Elizabeth Gilway, é esse aqui, Ficção Científica Brasileira, Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro. Além desse livro sobre ficção científica brasileira, tem esse daqui, Atmosfera Rarefeita, do Alfredo Supia, que no caso ele fala da ficção científica no cinema brasileiro. Se você quiser algo um pouco mais específico aí para roteiros de ficção científica, tem esse livro que infelizmente não tem aqui no Brasil, tá? Você teria que importar, que é Writing the Science Fiction Film, do Robert Grant. Se você manda bem no inglês aí e tal, vale muito a pena. Outra sugestão é um livro um pouco mais antigo, aí da década de 70, então muita coisa da ficção científica como Cyberpunk vai ficar de fora, mas é um livro bem interessante, tá? Do David Allen, No Mundo da Ficção Científica, onde ele traz um panorama geral sobre as principais obras de ficção científica que saíram até o momento que ele escreveu. E é claro que no Formiga Elétrica você vai achar vários materiais que podem te ajudar. Então, no caso, nós temos um podcast falando sobre a era atômica nos quadrinhos, tem também um vídeo meu falando sobre o gênero cyberpunk, temos um vídeo falando sobre a proto-ficção científica, enfim, tem muita coisa legal, vale a pena você garimpar no nosso site, nos vídeos aqui no YouTube e nos podcasts. Me fala exatamente o que você precisa saber sobre ficção científica, que eu terei o enorme prazer em te indicar várias coisas, tá bom? Victor Irving, qual o seu ator de filme brucutu favorito? Eu curto Jean-Claude Van Damme. Bom, vou citar aí o Stallone. Com louco eu não negocio. Eu mato. Sem dúvida, o bom e velho Schwarza. Bullshit. Pelo conjunto da obra, Arnold Schwarzenegger. Van Damme, Van Damme, Van Damme. Meu caro Vitor, tô contigo, cara. Memória afetiva com certeza é o Van Damme. Mas o meu coração também é do Charles Bronson. Acácio Stam, vocês irão falar sobre Hunter vs Hunter? Acácio, infelizmente não dá pra gente falar sobre um negócio que não tem a menor previsão de ser terminado pelos próximos 10 anos. Culpe o Togashi. Gabriel Santos, houve algum filme baseado em quadrinhos que surpreendeu vocês positivamente? Pra dizer me surpreendeu, significa que eu tenho que ter saído de casa sem esperar absolutamente nada. Ou esperar alguma coisa muito ruim e o cara me deu alguma coisa muito boa. Nesse sentido, tem filmes baseados em quadrinhos assim, que eu adoro, tá? Mas muitos deles eu já tinha uma boa ideia daquilo que eu ia receber e não fui frustrado. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas gostei. Então vamos naquele que eu não esperava nada e saí surpreso, Dredd. A gente lamenta que não tem continuação até hoje. Quero saber a opinião do Paulo, porque para o pessoal que está ouvindo a gente, o Paulo não costuma ler quadrinhos, então vai ser interessante. Não leio. Ah, ok. Pensar como cinema, o filme que mais me chamou a atenção, acho que é um dos poucos que eu realmente gosto, que é a trilogia do Batman, né, do Nolan. Né, principalmente o segundo, que eu lembro que quando eu vi no cinema eu fiquei bastante impressionado. Assim, do início ao fim ele é muito bom. Uma história como tudo. Enfim, então vou falar do Batman porque não tenho condições de falar de outros também. Cara, é um filme que a primeira vez que eu assisti, eu gostei muito, eu não sabia que era inspirado em quadrinhos, e quando eu vi o quadrinho e fui rever, aí ele fez mais sentido ainda, e aí eu fui sim surpreendida, porque o filme ganhou mais camadas pra mim, que é o Ghost World, com a Scarlett Johansson, que eu lembro que eu assisti porque, assim, ela era bem novinha, e eu tinha que fazer um texto sobre os primeiros filmes da carreira dela, e eu acabei assistindo esse filme. E aí, li o quadrinho, gostei pra caramba, então, assim, e acho uma adaptação, assim, quem nunca leu o quadrinho pode pegar o filme bruto, assim, sem saber que é inspirado em quadrinhos, e o filme funciona. E depois que você lê, aí você ganha um outro filme, sabe? É muito bom, assim. Pra mim, é a que mais me surpreendeu até hoje, assim. Olha, teve um que me surpreendeu bastante. O filme me chamou para os quadrinhos, na verdade. Só que, assim, quando eu olho o filme, assim, o filme só cresce cada vez mais na minha cabeça, que é o Anti-Herói Americano, com o Paul Giamatti. É uma cinebiografia, mas ao mesmo tempo é uma adaptação do quadrinho, porque o quadrinho também é autobiográfico e ele tem uma linguagem interessantíssima que puxa dos quadrinhos e da vida real, enfim.
você lê, você tem essa ideia dessa mescla com a vida real. Aí quando você pega o filme extrapolou isso à enésima potência. Então achei super criativo, uma linguagem incrível, então me surpreendeu bastante esse daí. Rafael 77212. Quais filmes, livros ou quadrinhos foram fundamentais para formar vocês como pessoa? Bom, essa é uma história que é um pouco complexa aqui de abordar rapidamente, tal, quais foram as obras que nos moldaram como seres humanos, tá? E a gente acha que isso caberia perfeitamente em um podcast, então fica a promessa que nós faremos um podcast para destrinchar esse assunto, tá? Então, nesse sentido, tá, só para falar rapidamente, para mim, quase tudo do Alan Moore. Sem dúvida nenhuma, Uma Mulher Sob Influência, do John Cassavetes. Cara, você tem que escolher um. Capitão Picard e a Nova Geração. Essa versão infanto-juvenil do clássico do Herman Melville, Moby Dick. Não sei se me formou como pessoa, mas a última sessão de cinema do Bogdanovich mexeu bastante comigo quando eu assisti. João Araújo. Quais obras vocês gostam, mas têm vergonha de dizer? Quais as séries favoritas de vocês? Olha, João, na real a gente não tem nem vergonha de dizer. Basta você dar uma olhada nos nossos programas de memória afetiva e você vai ver que tem muita coisa tosca que a gente gosta pra caramba. Sobre as séries, a minha, A Nova Geração. Uma série que eu acho espetacular é o Mad Men. Adoro Brooklyn Nine-Nine e não tenho vergonha de gostar de nada. Já passei dessa fase. Pô, só uma? Prisioneiro, claro. Cosmos, do Carl Sagan. Eduardo Serrão. Qual o filme do John Carter preferido de vocês? Eles Vivem. O Enigma de Outro Mundo. A Beira da Loucura. Aventureiros do Bairro Proibido. O Enigma do Outro Mundo. Qual a HQ do Alan Moore preferida de vocês? Watchmen. Do Inferno. Miracle Man. E eu nunca li nada do Alan Moore. Mas eu prometo que um dia eu supero isso e leio alguma coisa. Vá, eu só acredito vendo. Qual HQ do Alan Moore seria melhor adaptada pelo John Carpenter na opinião de vocês? Olha, se vale dizer aqui uma história curta, eu falaria O Salário do Pecado, de Choques Futuristas de Targ. Essa história tem a cara do John Carpenter. Neonomicon. E O Monstro do Pântano. Rafael Dino. Qual vídeo do canal vocês têm mais orgulho? Seja pelo trabalho que deu para fazer, pelos views, etc. Bom, na verdade, acho que todos os vídeos que a gente já gravou, né, e vídeos que eu participei são bem legais, né, bem queridos, né. É difícil escolher, assim, mas talvez, por mais que eu gosto bastante do Sérgio Leone, né, por mais que eu acho talvez o filme que eu mais gosto dele é o Era Uma Vez no Oeste, um programa que eu achei bem interessante que a gente fez é o Trilogia dos Dólares. Tá bem dinâmico, né? Então vou ficar com o Trilogia dos Dólares. Eu gosto muito do vídeo sobre Um Reflexo na Escuridão do Philip K. Dick. Sempre foi e sempre será o meu Formiga na Tela preferido, o sobre a Trilogia dos Dólares. Porque ele é divertido, porque o papo é bacana, enfim. Meu Formiga na Tela do coração é sobre a Trilogia dos Dólares. Difícil escolher um, mas eu acho que eu vou no Formiga na Tela 138 sobre metalinguagem no cinema. Eu acho que foi o vídeo sobre a EC Comics, a história da EC Comics. Bom, pessoal, é claro que nós não conseguiremos responder a todas as perguntas nesse programa, senão ficaria um vídeo extremamente longo. Então, caso você tenha aí alguma pergunta que nós não tenhamos respondido nesse programa, coloque aqui nos comentários que nós responderemos com enorme prazer. E se você quiser que o Formiga Elétrica continue aí até o vídeo 400, 500, 600, enfim, ad eternum, dê o like aqui no vídeo, também siga a gente no Instagram, @formiga.elétrica, visite nosso site, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, também ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar e, é claro, acompanhe aí o nosso site e os nossos podcasts. Tá bom, pessoal? Então é isso, até semana que vem!